Agora, é assim, eu não costumo ficar me defendendo de alguns ataques, porque os ataques são tão poucos diante de tanta gente legal, mas agora eu vou, nesses 5 minutos, me dar o direito a isso. Merecido, né? Eu vou Pelo me dar amor o de direito a Deus. isso. E abro até aqui, para todos os canais de cortes que quiserem repostar, sintam-se à vontade. Depois de 24 horas. É o seguinte, quem fala que eu não... Alguns, bem poucos, principalmente que se intitulam defensores do old school, aqueles que dizem que eu não contribuo nada para o fisiculturismo, que eu só sou mídia, que o meu negócio, que eu não represento o fisiculturismo, ou por causa de um corte de alguma brincadeira que eu fiz, fica tentando denegrir a minha imagem ou alguma coisa, como a brincadeira que eu fiz lá no Flow, falando que eu fiz uma brincadeira no Flow dizendo que todo bom maconheiro, todo bom atleta de fisiculturismo, na sua grande maioria, também é um bom maconheiro quando a categoria é bodybuilder, né? Brincando. É óbvio que eu não estava acusando os caras de maconheiro, cada um é o que é. Até porque existem N países que a maconha já está liberada. Aí algumas pessoas tiveram a falta de caráter de comparar maconha com cocaína. Eu não sou usuário de maconha. Se eu fosse, eu diria porque eu pago minhas contas. Mas eu não sou, não gosto. Não... Júlio sabe disso, entendeu? Esses caras compararam maconha com cocaína, Crack. com álcool, com crack. Ó o Mas nível. não porque eles queriam atacar a maconha. Não, não. Até porque alguns que fizeram a postagem já até fumou um com o Julião. Quase todos, hein? Quase todos que Quase fizeram a todos. postagem fumou com o Cujulhão. Só que o que acontece? Eles queriam me atacar. Era a mim que eles queriam me atacar. Querendo dizer que eu não represento nada no fisiculturismo. Agora eu vou me abrir. Se nós tivermos 2,5 milhões de visualizações em 4 dias, somados 2,5 milhões de visualizações. Você sabe que são 2,5 milhões? Se nós colocamos, somados a live de todo mundo ao vivo, na base de 150 mil, eu e o Tinho fomos os principais, mas muitas pessoas fizeram lives menores, seguidores, 150 mil pessoas diferentes assistindo, o Júlio. Tô falando do meu trabalho, tá? De Portugal a gente vai falar, foi lindo também, o trabalho foi incrível tanto quanto. Desculpa. Dali, você pode ter certeza que 70% daquele público são pessoas, ou mais, vocês me corrigem se eu estiver falando, são pessoas que não são atletas. Que usam o fisiculturismo para se inspirar, para ir para a academia E fazer o seu melhor. e fazer o seu melhor. E eu acho que o momento que o fisiculturismo tomar essa posição de ser um aspiracional para pessoas comuns buscarem os seus objetivos, nós deixaremos de ser a escória, como nós estamos deixando, e seremos o destaque dentro do ginásio. Seremos a elite. Eu fui para o México, tentei entrar numa academia de rede, o gerente não olhou na minha cara. Não olhou na minha cara. Sabe por quê? Porque a gente ainda não chegou no nível de importância lá no México. Só que se eu hoje for para uma academia, eu entro. Se o Jorlan for, ele entra. Se o Itinho for, ele entra. Sabe por quê? Porque nós aqui já somos respeitados pelo trabalho que nós fazemos. E muito. Então, essas pessoas que me atacam, que me criticam, falam mal de mim, não têm noção do trabalho que eu faço. E até as pessoas que não gostam de mim, mas que têm o mínimo de bom senso, até as pessoas que têm algum tipo de inveja, de raiva de mim, têm o mínimo de bom senso, conseguem entender que o trabalho que eu faço é muito importante para o fisiculturismo. Então, tá feito aqui meu desabafo. E eu posso opinar nesse ponto com muita honra, para falar a verdade, né, e muita honestidade. Que eu já estive do lado de lá, por ser um representante do old school hoje, até oficialmente ditado por todos. E quando eu não te conhecia, eu tinha uma visão totalmente diferente. E eu pensava exatamente, não como esses, mas eu tinha uma interrogativa na minha cabeça. O que o Renato faz? Porque eu não conhecia. Eu só via cortes, via coisas que me mandavam, não seguia, não compreendia. E o ser humano, ele tende a repudiar o que ele não conhece. Isso é fato, isso é nosso, isso é natural. Quando eu vim para cá,
A gente conversou, o Júlio me chamou e tal. Hoje em dia formamos eu componho essa família, graças a Deus. E eu conheço o seu trabalho. E hoje, mais do que ninguém, como representante do Old School, eu sei o quanto você colabora para o bodybuilder hoje, nacional até a nível internacional. Então eu sou um cara que eu tô aqui, que atravessei um percurso, não vou dizer que mudei, melhorei pontos importantes, né, na minha concepção de visão, até a nível empresarial, nível financeiro, em vários campos. Então eu tive essa bênção de poder estar aqui hoje e relatar com toda certeza e honestidade o quanto você tem de importância nisso. E junto a nós fazemos essa família forte, que aí junta toda a sua parte mental, a sua predisposição, o Júlio com toda a garra também, trazendo todo o conhecimento, e gerou isso aí, ó, que é o Ironberg, um CT, um lugar que todo mundo, o Brasil inteiro quer vir aqui. E hoje eu poder vir aqui, treinar, fazer parte, cara, não tem preço. Eu tenho que te agradecer por isso. E vou aproveitar esse podcast para isso. Eu também Boa, queria Jornal. falar, ó. Eu não sei se você deve ter visto aquela parte do flow que eles estavam falando sobre o treino, acho que é do Igor, né? E você não tava, o Júlio não tava, e eles puxaram você e começaram a falar sobre a musculação, sobre treino, sobre melhoria da saúde. Então, Não vimos. Eu não Pois vi, você é, viu? aconteceu. Não. Não tava nenhum de vocês lá e do nada o cara puxou. Uma outra live e o cara puxou que o cara tava treinando, que tava vendo melhoria na saúde, na vida. E ele, não, porque é bom mesmo e tal. E aí eles puxaram, falando de você. E aí, ou seja, se isso não é representar o esporte, é o quê? Você vê outras pessoas que são de outras áreas falando, não, eu tô começando a treinar para melhorar minha vida, melhorar minha saúde. E já passando para outras pessoas. Uma coisa que é muito importante aqui, que eu tenho que deixar muito claro. Eu sempre tive um grau de exposição dentro do meio atlético com uma representatividade muito grande. Mas quando o Renato ele entrou, ele conseguiu trazer essa representatividade para fora do cenário do fisiculturismo. Então hoje eu não sou reconhecido só pelos atletas que são altamente engajados nas competições. Eu sou reconhecido por pessoas comuns na rua, que estão começando, jovens de 15, 16 anos que param aqui para tirar foto comigo, com o Jorlan e com os outros atletas. Isso tudo graças a esse trabalho diferenciado que o Renato faz, que abrange muito mais que o fisiculturismo competitivo. É uma classe social toda que ele atinge, que excede o esporte, e é onde nós, atletas, se soubermos conduzir isso de forma positiva, nós potencializamos toda essa campanha que o Renato tem em cima de qualidade de vida. Então, eu me vi num ponto que eu era uma peça essencial para poder promover isso junto com ele e fazer com que essa corrente fique mais forte. Entrando o Jorlan, entrando o Itinho e entrando outras personalidades do nosso cenário, cada vez a gente vai conseguir mais força e mais expressão para fazer com que cada vez mais nós consigamos trazer essas pessoas que são jovens. Essas pessoas que são jovens que são o futuro do esporte. Então, quanto mais gente estiver junto, mais o esporte cresce. E é esse o papel do Renato. Quem não consegue enxergar isso, sinto muito. Tem uma visão que só serve para o meio competitivo. E o que a gente precisa é de muito mais para fazer o esporte e a indústria crescer. Eu vou ler uma mensagem aqui que o manual do Macho Alfa mandou assim: Cariani, você conseguiu transformar uma competição de fisiculturismo em algo tão grande quanto uma corrida de Fórmula 1 com Exato. o Senna na pole. Foi emocionante de assistir. E muitas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, Renato, você não vai responder o ataque do cara? Você não vai responder? Não vou responder. Mas você já respondeu, Renato. Eu respondi uma vez só. Não, você responde assim. Essa resposta que você Fazendo meu dá trabalho. não tem igual, porque eu vou te falar, para quem não sabe, eu fiz um canal. Então eu estou entrando nesse mercado do YouTube graças ao Renato e a grande influência que ele tem. Tenho muito orgulho de falar que ele é meu mestre em cima disso tudo. E eu tenho uma semana de canal. Com uma semana de canal, tenho 50 mil inscritos. Então, 50 mil inscritos em uma semana quer dizer que o cenário está muito aquecido e o número de visualizações é realmente muito grande. A expressão é grande. Isso tudo se deve graças ao trabalho que o Renato fez. É uma extensão desse trabalho. Eu respondo fazendo o meu melhor. Nós fomos para o México. E o que nós queríamos, quando nós saímos daqui, eu e Maurício conversamos. Maurício,
nós vamos contar uma história de verdade. Uma história de um cara que a vida inteira se dedicou ao esporte, que construiu a sua carreira em cima disso, é educador físico, mas a gente vai mostrar uma coisa que o Jorlan exatamente disse, para você ver como o Jorlan sentiu o que nós queríamos contar. Que não importa a idade dele, nem o trabalho que ele faz, o nível que ele tem de status dentro da sua profissão. O atleta é o mesmo. O atleta vive lá dentro. E foi o que nós mostramos. E como é que a gente mostra? A gente mostra a história da vida real, gente. Então, quando vocês me chamam de noveleiros, eu me sinto lisonjeado. Porque eu quero contar uma novela chamada Bodybuilding. A novela da vida real. Porque é uma novela feita por pessoas de verdade. Não tinha um personagem. Não são ali. máquinas. Não era um personagem. Por trás dessas máquinas, porque parecem máquinas o corpo, né? Um corpo perfeito. Por trás daquele corpo perfeito, não é uma máquina que vive, é um ser humano. E para ele chegar naquele corpo perfeito, ele passou por muitas dificuldades. E o que a gente mostra é isso. E o que as pessoas conseguem se aproveitar disso? Mudando as suas vidas. E olhando e falando assim, se o Júlio pode, eu também. Se o Júlio pode, eu também posso. Exato. Se o Jorlan pode, eu também posso. Se o Itinho pode, eu também posso. E aí ela acorda amanhã motivada para poder dar o seu melhor dentro do universo dela. Sim. Às vezes o universo dela é emagrecer. Às vezes o universo dela é ganhar um pouco de massa muscular. Às vezes o universo dela é fugir de um bullying, de uma depressão, de um vício em drogas. Então não adianta você fazer postagem dizendo que eu sou maconheiro, botar um cigarro na minha boca, comparar maconha com crack para tentar me denegrir. Sendo que você, entendeu, às vezes puxa até um aí, já puxou até um com o Julião e sabe disso, tá? Mas não adianta você fazer isso porque eu tô cagando pra você, eu trabalho pra outras pessoas. Mauricião, bora mostrar Júlio Balestrin nos palcos. Bora falar de coisa boa.